Abramos a Escritura Sagrada, Romanos, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Palavras do Senhor. Curvem as vossas cabeças. Ó Deus e Pai de amor, nós entramos em Tua presença nesse momento, em oração mais uma vez, pedindo ao Senhor que na Sua graça, misericórdia e bondade, pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações por meio da Escritura Sagrada. Ministre, ó Deus, ao nosso coração a Tua verdadeira palavra, nos dando disposição, ó Pai, para compreender, para entender a Tua palavra, e nos dando, ó Deus, a força necessária que vem do Senhor mesmo, pela ação do Teu Espírito, para praticarmos, ó Deus, a Tua palavra, para sermos testemunhas dela nesse mundo caído. Em tempos tão difíceis, uma igreja tão indiferente, que a Tua palavra, Deus, ache lugar em nossos corações, para que possamos assim proceder em obediência ao Senhor e o Teu nome ser glorificado, Deus. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Tomem assento, amados. Queridos irmãos, eu escolhi esse texto para ler e lhes falar, com base nele, a palavra de Deus nessa noite. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, mesmo não tendo sido ele o fundador da igreja em Roma, ele se sentia responsável por aquela igreja, de certo modo, de certo sentido. Ele sabia que era obrigação dele falar a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus também àquela igreja. Visto que foi separado por Deus para ser apóstolo dos gentios, e a igreja que estava em Roma era composta tanto de judeus convertidos ao cristianismo, como de gentios evangelizados de alguma maneira, o apóstolo tinha muito desejo e já tinha tentado algumas vezes chegar até aquela igreja para lhes falar também a palavra de Deus, para ter comunhão com eles, para partilhar um pouco de Jesus e também ser partilhado, conforme nós podemos ver aqui no versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, mas consegui igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando estáis em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo se sentia na obrigação de falar também àquela igreja. A igreja de Roma, ela estava passando também por um problema dos cristãos judaizantes, aqueles que eram judeus
queriam também impor alguns desses preceitos aos gentios convertidos, ou seja, aqueles que não eram judeus, como por exemplo o problema da circuncisão. E Paulo, mais uma vez, ele discute esse assunto e ele quer conscientizar essas pessoas que nem circuncisão, nem incircuncisão são um entrave diante de Deus para a salvação em Jesus. Nós podemos ver o apóstolo falando ainda sobre essas questões, instruindo aqueles amados irmãos, tentando conscientizá-los disso. Era o que ele queria também tratar com eles. Nós podemos ver no versículo 9 do capítulo 2, ele dizendo: tribulação e angústia virão sobre toda a alma, qualquer homem que faz o mal, ou o judeu primeiro e também o grego. Glória, porém, honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus, para com Deus, não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecarem, mediante serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele está tratando desse problema na igreja de Roma, é um dos seus objetivos de ir lá, para conscientizar esses irmãos também, que seja debaixo da lei ou fora da lei, o pecado é um grande problema que a lei não pode resolver, e ele precisa conscientizar a tanto judeus como gregos, que eles todos estão debaixo do juízo de Deus. Olha o que ele diz no capítulo 3, no versículo 10 em diante, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e um só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ainda aqui no versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé o incircunciso. Então está aqui os problemas, alguns deles, e o que está levando Paulo até aquela igreja e a sua mensagem escrita a ela, para contemplar também esses problemas. Esse breve pano de fundo é para informação dos irmãos, para que o que eu passo a dizer a partir dos versículos 16 e 17 faça sentido no discurso de Paulo. Não creio que eu serei capaz de falar tudo que seria cabível a partir desses dois versículos, nesse e no sermão do domingo que vem, mas eu quero abordar alguns pontos baseados nesses textos, tendo esse pano de fundo. Pois não me envergonho do Evangelho. É a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês nessa noite. O que significa não se envergonhar do Evangelho? Aqui nós temos o apóstolo Paulo, um homem versado na lei de Deus e nas ciências humanas, no conhecimento que era disponibilizado em seu tempo. Paulo tinha de sobra conhecimento. Ele está indo pregar e ele está escrevendo a uma igreja que está no centro do mundo. Roma é a capital do mundo nesse tempo, do mundo civilizado e de boa parte da geografia daquele local. Roma é a capital do mundo, é o governo do mundo, pelo menos majoritariamente. E nessa cidade estão os cidadãos mais importantes desse reino, desse império romano. Ele tem ali pessoas de todas as classes e pessoas muito instruídas. Ele tem judeus convertidos e ele tem gentios convertidos. Ele tem judeus importantes convertidos, ele tem judeus simples convertidos, ele tem gentios muito importantes convertidos e judeus simples também convertidos nessa igreja. Mas o discurso de Paulo não vai ser só entre as paredes, das quatro paredes da igreja. Ele não vai falar só nos lares onde estão as igrejas ou as comunidades cristãs em Roma. O discurso de Paulo vai muito mais além. Lembre-se, ele foi escolhido para ser apóstolo dos gentios, e no capítulo 9 de Atos nós encontramos o depoimento do próprio Jesus dizendo
que Paulo haveria de pregar às pessoas importantes, a reis, a príncipes, a pessoas desse nível, e Paulo chegou a esse nível agora. Ele vai para Roma e lá ele vai ter que falar o Evangelho aos ouvidos de todas essas pessoas. O próprio César haveria de escutar a Paulo, e Paulo tem um anúncio aqui, logo no versículo dizendo: pois eu não me envergonho do Evangelho. O que será que Paulo tinha em mente ao afirmar que não se envergonha do Evangelho? Talvez ele tivesse conhecimento do que está em Marcos, capítulo 8, versículo 38, em Lucas, capítulo 9, versículo 26, quando Jesus Cristo diz: olha, aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu também me envergonharei dele diante de Deus, quando eu vier na glória do Senhor e com os meus santos anjos. Aqueles que se envergonharem de mim e da minha palavra diante dos homens, eu me envergonharei deles diante de Deus. Talvez Paulo tivesse o conhecimento dessa escritura, e ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Se eu me envergonhar do Evangelho, se eu me envergonhar de Jesus, se eu me envergonhar da palavra do Senhor diante dos homens, Jesus também se envergonhará de mim diante de Deus. É por isso que ele dá um conselho também a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo: não te envergonhe, assim como eu não me envergonho, não te envergonhe da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus manifesto. Agora, o que Paulo estava querendo dizer realmente com não se envergonhar do Evangelho? Vamos entender o contexto de Paulo. Vamos entender o contexto de Paulo. O que ele quer dizer com não se envergonhar do Evangelho? Nós estamos falando de um homem versado, que poderia tranquilamente em alguns circuitos chamado de o maior filósofo cristão. Paulo, ele tem conhecimento filosófico para debater com gregos, para debater com quem quer que apareça por sua frente. Lembre quando ele estava pregando a um desses príncipes, a Festo, e ele diz: por acaso você quer me converter, Paulo? Eu sou do alto escalão do império, e você está querendo me converter, me fazer tornar um cristão? E ele disse: não só a você, mas a todos que me deram ouvidos. É esse sim o meu objetivo. Sabe, Festo, eu não vim aqui para discutir com você política, não no aspecto que você queira. Sabe, César, ou quem quer que me escute, eu não vim aqui debater pensamentos filosóficos com vocês. Eu vim aqui sim falar do Evangelho. Eu achei no meio de vocês aí altares, e num desses altares eu achei uma inscrição dizendo: ao Deus desconhecido. É esse Deus que é desconhecido para vocês, é Ele que eu represento, é dele que eu venho falar a vocês. O que Paulo está querendo dizer que não se envergonha do Evangelho? O que ele está querendo dizer com isso? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 4, ele diz: quando eu vim ter convosco, eu não vim apoiado em sabedoria humana, eu não vim falar das letras humanas, eu não vim falar de conhecimento filosófico humano. Eu vim falar, foi a palavra de Deus para vocês. Eu vim falar, foi o testemunho do Evangelho sobre Cristo. Eu vim em manifestação do poder de Deus no mundo, o Evangelho, Cristo crucificado. Eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Me coloque no palácio de César, na sala real, e a minha palavra a esse grande imperador é o Evangelho, é Jesus crucificado. Me coloque diante de qualquer governador, a minha palavra a ele é o Evangelho, é Jesus crucificado como justiça de Deus aos homens. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu poderia falar de qualquer poder que vocês quisessem, eu poderia falar no idioma que vocês quisessem, mas eu vim falar do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo tinha essa missão. Agora vamos entender
entender o que Paulo quer dizer com eu não me envergonho do Evangelho. Ora, Paulo vai falar a gregos e vai falar a judeus, pessoas importantes da sociedade e pessoas simples da sociedade. Mas ele vai falar a gregos e ele vai falar a judeus, ele vai falar a judeus e ele vai falar a gregos. O que ele está dizendo que é o Evangelho? Em 1 Coríntios 1, versículo 23, ele está dizendo que o Evangelho para o judeu é um escândalo, e para o grego é uma loucura. Por que será que Paulo está afirmando e dizendo eu não me envergonho do Evangelho? Eu vou comparecer diante de um judeu e esse judeu vai ficar escandalizado com o que eu tenho a dizer. Ele vai ficar muito escandalizado com o que eu tenho a dizer. O Evangelho para o judeu é escândalo, mas eu não vou me envergonhar do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, e diante do judeu, seja escandaloso aos olhos dele ou não, eu vou falar o Evangelho, e eu vou falar também a gregos, e esses gregos que ocupam a maior parte do seu tempo discutindo conceitos, discutindo teorias, discutindo novos pensamentos, novas afirmações que se fazem sobre a existência e sobre o mundo, eu não me importo se eles vão me chamar de louco, eu vou falar a eles é o Evangelho. Lembra? Paulo, para com isso, as muitas letras te fazem delirar. Em outras palavras, esses gregos estão dizendo, Paulo, você é um louco, mas Paulo sabia que o Evangelho aos olhos humanos é loucura, mas também sabia que aos olhos de Deus a sabedoria humana é que é loucura, e a loucura de Deus é muito mais sábia do que qualquer sabedoria humana, ou seja, o Evangelho está muito acima de qualquer conhecimento humano que se possa obter. Estão entendendo o que Paulo quer dizer com eu não me vou me envergonhar do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, pois significava para Paulo sentença de morte, o que de fato aconteceu. Não se envergonhar do Evangelho para Paulo significava ser ridicularizado como escandaloso. Olha, eu estou indo para Roma, para a sede mundial do Império, e lá eu vou falar de um homem que andou como pobre nas ruas, que não tinha um teto sobre a sua cabeça muitas das vezes à hora de dormir, que foi seguido por multidões, mas foi essa mesma multidão que o abandonou covardemente e gritou, crucificam, crucificam. Eu vou falar de um homem que morreu a morte mais cruel que só é dada aos criminosos maisvis. Eu vou falar de um homem que foi morto pela mão dos judeus. Eu vou falar disso para os judeus, indiretamente pela mão dos judeus, e foi executada essa morte pela mão de romanos, e eu vou falar desse homem a romanos, e a minha mensagem a eles é: vocês o mataram, e a única esperança para a vida de vocês é Ele mesmo. Estão entendendo o que não é se envergonhar do Evangelho e as tentações que Paulo pode experimentar no coração para se envergonhar do Evangelho, para debater política greco-romana com o imperador ao invés de falar o Evangelho, para filosofar sobre a vida e sobre a existência e sobre o pós-vida com os gregos. A tentação que Paulo possa estar experimentando, até porque o risco de ser morto era real, que de fato vai acontecer, mas ele está dizendo: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Queridos, essas meditações, esses pensamentos sobre o texto sagrado se fazem muito necessários. Quase 2000 anos se passaram e aqui nós estamos, como pessoas que, assim como Paulo, receberam Jesus como Salvador. Pessoas que têm o Evangelho na mão, de forma escrita, e suponho eu, no coração, escrito pelo próprio Espírito Santo, que tem o Evangelho na ponta da língua, e que tem a
missão, e assim como Paulo também é devedor a todos os homens, que Deus não faz acepção, magro, gordo, preto, branco, rico, pobre, brasileiro, inglês, português, africano. Deus não faz acepção de pessoas, e pessoas, a igreja do Senhor, nós, assim como Paulo, temos também essa dívida com Jesus, de pregar o Evangelho a todas essas pessoas. E vamos recapitular. Supostamente temos esse Evangelho na mão, de forma escrita na Bíblia Sagrada. Temos supostamente esse Evangelho escrito no coração pelo próprio Espírito Santo. E supostamente temos esse Evangelho na ponta da língua, e somos devedores a todos os homens desse Evangelho, da pregação desse Evangelho, do ensinamento desse Evangelho. Quais são as tentações que nós estamos expostos? Quais são as tentações que nós estamos expostos? Eu já esbocei algumas de Paulo. A igreja como um todo tem a sua tentação. Cada indivíduo da igreja tem a sua própria tentação. E aqui nós podemos pensar um grupo muito terrível, que nós não podemos negar, que fazem parte. Daí eu usar de forma sequencial a palavra supostamente. Temos um grupo muito terrível da igreja. São justamente aqueles que se envergonham do Evangelho, que têm vergonha do Evangelho. Esse grupo está também na igreja, eu repito, por isso usei subsequentemente a palavra supostamente. Agora, esse grupo que se envergonha do Evangelho, eles se tornam também uma vergonha para o Evangelho. Aqueles que se envergonham do Evangelho tornam-se uma vergonha para o Evangelho. E me faltaria tempo, contando toda a minha existência, para contar as histórias que temos conhecimento de maus testemunhos e de pessoas que negam categoricamente a Jesus Cristo, se envergonhando do Evangelho. Vamos pegar algumas tentações da igreja. No ano de 2008, eu fiz parte de um programa junto com o reverendo Ayrton e outros irmãos, chamado Pastores Segundo o Coração de Deus. Da turma que aqui está, junto comigo naquele curso, estava o pastor Pedro, Diácono Fred, Diácono Edson e outros, que talvez eu não esteja lembrado agora. No ano de 2008, o ano inteiro, o pastor Ilmar também estava lá. Pastores Segundo o Coração de Deus. E nós tivemos uma matéria no decorrer daquele ano chamada O Pastor e as Suas Tentações. No curso todo foi a pior matéria de todos. Não foi boa. É unanimidade entre os alunos isso, daquele curso. Mas agora, no ano de 2013, esse projeto foi ressuscitado e o Ayrton me desafiou a lecionar um módulo nesse projeto, Pastores Segundo o Coração de Deus. E eu escolhi o pastor e as suas tentações. E quando eu pensei o pastor e as suas tentações, eu não pensei o pastor individualmente como homem, mas eu pensei o pastor com a sua igreja. E eu escrevi um texto pequeno sobre isso foi publicado depois no site da CEBI, onde eu discorro essas preocupações que tem com as tentações no seio da igreja, na figura pastoral. E desde então eu tenho desenvolvido um ministério de acolhimento de pastores que estão passando forte luta. E tenho assistido recorrentemente esses pastores caindo nessas tentações. E quando eles caem, eles não caem só, eles trazem também toda a sua igreja nessa queda. O que sinto agora é essa questão da tentação de se envergonhar do Evangelho nesse tempo. A igreja do nosso tempo, ela tem se envergonhado do Evangelho. E ela tem se tornado uma vergonha para o Evangelho. A igreja do nosso tempo suplantou, arrancou, tirou, obliterou a Bíblia do seu púlpito.
E como se isso fosse pouco, a Bíblia foi substituída pelos livros de autoajuda. E o discurso pastoral e o discurso dessas denominações, às vezes inteiras, às vezes de igrejas locais apenas, é um discurso de autoajuda, um discurso motivacional, um discurso positivista, que nada tem a ver com a Escritura Sagrada e com o Evangelho. O que isso significa? Que igrejas locais e denominações inteiras estão se envergonhando do Evangelho. Eles estão preferindo pregar mensagem motivacional, palestra motivacional, ao invés de ensinar o Evangelho que leva o homem ao arrependimento, o quebrantamento e a santidade diante de Deus. Eles estão ensinando a autoestima para os seus membros. Essas pessoas deveriam olhar para Paulo, deveriam olhar para Romanos, aqui nesse capítulo, no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho. A igreja tem se envergonhado do Evangelho, tem preferido um discurso mais aceitável, tem preferido um discurso que é aplaudido, um discurso que é pago a peso de ouro. E isso é se envergonhar do Evangelho. Isso é se envergonhar do Evangelho. Tenho aconselhado um rapaz afastado da igreja já um bocado de ano, e por meio do aconselhamento das coisas que aconteceram na vida dele, ele voltou então para a igreja. E no nosso segundo encontro eu perguntei: como foi lá, o que você viu no culto, como isso tem te ajudado? Ele disse: pastor, desculpa, eu tenho feito um sacrifício muito grande para escutar palavras de Deus no meio das pregações na igreja que eu tenho ido, ou nas igrejas que eu tenho visitado. E eu disse a ele: como é isso? Ele disse: eu estou vendo indivíduos promovendo a si mesmo. É um discurso comercial que aponta para a placa da sua denominação ou para o próprio indivíduo enquanto pregador. E eu faço um sacrifício, uma força terrível para escutar a mensagem de Deus no meio desses discursos. E eu disse: bem-vindo à igreja do nosso tempo. A igreja tem se envergonhado do Evangelho. Essa é uma tentação que pastores, um após o outro, numa fila de cegos, levando cegos para o abismo, têm feito nos nossos dias. O Evangelho já não é mais pregado. Por quê? Porque alguém se escandaliza. Por quê? Porque posso parecer louco para alguém em pleno século 21, falando de coisas como essa. Na era da tecnologia, falar coisas como essa. Não, houve um tempo em que nós falávamos o que estava na Bíblia e os irmãos obedeciam cegamente. Hoje, com a tecnologia, a internet, os meios de comunicação, eles não aceitam mais esse discurso. Uma aula de teologia pastoral, um aluno foi embora e nunca mais voltou. E ele disse para mim: se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, pastor, ela estaria falando diferente sobre esse assunto. Ou seja, para muitos desses indivíduos, a Bíblia perdeu a validade. O Evangelho não é contemporâneo. Nós precisamos de outra fórmula, de preferência uma fórmula mágica, para assistir às nossas necessidades, porquanto o Evangelho não acha mais espaço no coração do homem e não tem poder para transformar o coração, a mente, a vida, o ser desse indivíduo. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Mas generalizando, fazendo a ressalva do remanescente, a igreja do nosso tempo se envergonha do Evangelho e com isso se torna uma vergonha para o Evangelho. Uma vergonha para o Evangelho. Agora, nós temos tentações também individuais. A tentação do indivíduo crente, desse cristão crente evangélico que precisa dar testemunho por onde passa. Ele acredita que a vida dele diz respeito a isso aqui, ao Evangelho, a Bíblia, a doutrina sagrada dentro da igreja. Mas lá no trabalho dele, na faculdade dele, no ciclo de amizade dele,
tem nenhuma obrigação com o Evangelho. E se alguém disser alguma coisa sobre isso, ele diz: não se meta na minha vida particular. Como assim? Que vida particular o quê? Cristão não tem vida particular. Ou a vida dele está em Cristo, ou então é dele mesmo. Ou a vida dele está em Cristo, ou então é dele mesmo. E se está em Cristo, essa vida é pública, ela precisa ser vivida, e todas as pessoas que olhar para esse indivíduo têm que dizer: esse camarada se parece com Jesus. E quando esse cristão não consegue fazer ou ter tal testemunho, para isso tem a assistência da igreja, a orientação pastoral, a condução da liderança, o apoio espiritual para que esse indivíduo tenha o seu coração transformado, a sua vida mudada. Mas essa vida precisa ser transformada pelo Evangelho, senão esse indivíduo se envergonha dele lá fora e se torna uma vergonha para o Evangelho. São tentações individuais que nós passamos, das mais complicadas às mais ridículas, das mais simples, imperceptíveis, insignificantes, até as mais sérias e terríveis. Vamos pensar questões bem triviais, bem simples. Houve um tempo onde os cristãos, os crentes, eles eram identificados em qualquer lugar que eles andassem, até pelo seu estereótipo. Eu não estou aqui valorizando uma vida legalista, formal e de regras de homens, que venha tolir a liberdade cristã. Não, mas eu estou dizendo que cristãos eram identificados, onde quer que estivessem, na sua forma de ser como um todo, e nos pormenores, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de se portar. Esses crentes eram identificados. Você é crente, não é? Ah, tá, te identifiquei. Uma coisa bem simples, que sempre foi carteira de identidade para crente, onde quer que ele passe. Em alguns lugares do país, os crentes eram até chamados de os bíblias. Crente sempre portava a Bíblia Sagrada. Sempre. Quando você passava